Olá, eu sou Débora Vidala, da Casa de Culturas Azul, organizadora do Raízes Web Congresso de Danças e Culturas Étnicas. Estou aqui para anunciar a nossa próxima atividade. Nós vamos viajar pela musicalidade árabe com a querida Patrícia Bencardini. Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso Web Congresso. Quero agradecer a Débora e a Mônica pelo convite e quero agradecer a presença de todos aqui também. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, nós vamos conversar sobre uma estrutura bem tradicional da dança e da música árabe. A gente vai falar sobre o tárabe, que é aquela estrutura antiga da música oriental e que é composta por diferentes nuances. Assim como a gente tem na música erudita ocidental, a gente tem alegre, adágio, andante, na música oriental a gente tem determinadas particularidades, que é o que nós vamos estudar hoje. Nossa aula não é de música, tá? Nossa aula é de dança. Mas a gente precisa entender um pouquinho dessa estrutura antiga para entender como é que a dança vai se descrevendo, né, nesse ponto. Então vamos lá. Vocês já repararam, isso é uma coisa muito comum, todo mundo fala, olha, não dança logo que a música está começando não, tá? Você espera um pouquinho. Vocês sabem por que isso acontece? Bom, isso vem das técnicas antigas da dança, onde era uma questão de etiqueta. Obviamente, nos palácios, na época dos califados, né, do mundo árabe, as danças aconteciam em espécies de saraus, que são muito tradicionais no mundo oriental, e essa cultura se perpetua até hoje, das pessoas se encontrarem, comerem, confraternizarem, dançarem. E cantarem, né, também. A parte da educação musical é parte da educação das crianças também, né? Assim como a dança faz parte do dia a dia do cotidiano em determinados países. Mas enfim, o que acontece é, quando um grupo de músicos ou dançarinos e vice-versa ia se apresentar, a gente tem uma questão de etiqueta que é o cumprimento e o respeito ao público que está assistindo esse show. Então a estrutura, né, era montada numa espécie de palco e o público ficava em volta. Os músicos ficavam assim no fundo, né, e o público em U, no formato de U, letra U. Então os músicos entravam em silêncio, eles se sentavam e por alguns minutos eles tocavam uma parte da peça a ser executada na noite. As músicas eram chamadas de peças, né? E essas músicas duravam em média 40 minutos. Com toda essa estrutura que eu vou descrever agora para vocês, tá? E quando os músicos entravam e sentavam, eles entravam em silêncio, o público ficava em silêncio, eles sentavam, eles executavam essa parte musical, ficavam quietos em silêncio, aí o público aplaudia e aí sim eles iam para a introdução da música. E aí na introdução existe uma parte orquestrada, que é a introdução que prepara a entrada da bailarina em cena. A partir dessa introdução, quando ela finaliza, começa uma parte rítmica e essa parte rítmica vai dar a entrada do bashraf. O bashraf é o que a gente conhece como a música em si, né? Ele é composto por 4 partes mais um refrão. E existe uma forma de execução, né, que a bailarina vai ter, e é o que a gente vai conversar hoje, né, com vocês.
Vou voltar um pouquinho na nossa aula para a gente entender a estrutura da música para poder entender cada parte dançada, tá? Então, começou com a introdução, com a apresentação dos músicos, veio o aplauso do público, veio toda aquela formalidade, aí vem uma introdução de música. A partir daí entra a parte rítmica, e é quando os ritmistas começam que vai entrar o Bashraf. Bashraf, ele vai ter essa estrutura de ritmo e melodia, tá? E ele é uma parte que vai ser composta por essa introdução, pela parte da orquestração, do arranjo, né, de percussão, e da orquestração melódica em si. Aí a bailarina vai ter um código também a ser feito, né? Como que é esse código? Vai ter lá a introdução da bailarina, então ela entra em cena, o público está em U, ela centraliza, e assim como os músicos fizeram uma reverência à plateia, ela também tem uma reverência a fazer. E isso é feito de N formas diferentes, que também já conto para vocês como a gente pode fazer isso em cena. E a gente, inconscientemente ou por olhar e intuitivamente, a gente faz também essa espécie de cumprimento ao público, tá? E aí ela tem o deslocamento cênico. Conforme a música vai avançando, ela vai desenhando no espaço a coreografia dela. Por coreografia, não estou falando aquela coisa estudada, tá? Porque era improviso mesmo. O que eu estou chamando de coreografia aqui é a desenvoltura cênica dela, tá? Não é algo montado previamente. Até era em alguns sentidos, né? Então a gente falou da introdução, falamos do Bashraf. No finalzinho do Bashraf, quando a gente teve todas as 4 partes e todos os refrões, a gente vai entrar no Taksim, que são os solos dos instrumentos. O Taksim, a maioria das bailarinas aqui já tem mais familiaridade. Então a gente sabe que o Taksim geralmente tem um ritmo de base, que é o Ardonus, e esse ritmo vai se desenvolvendo até que cada instrumento da orquestra apresente o seu solo. Esse solo ele é improvisado e a bailarina também tem um improviso. Porém, agora acontece uma dinâmica diferente de cena. Durante toda a desenvoltura do Bashraf, ela teve uma movimentação cênica. Então ela teve toda uma desenvoltura que é tridimensional e que eu vou explicar isso na hora de fazer as sugestões de movimento que a gente pode usar em cada parte da música, tá? E quando inicia o Taksim, ela vai centralizar as danças mais antigas, aquelas também que eram feitas nos saraus, dentro dos haréns, tal. A gente tem uma parte de solo, uma parte de chão, que foi se perdendo com o passar dos anos, e hoje é muito pouco prático, a menos que você esteja num teatro, né? Porque vai dançar num evento, num restaurante, não dá, você vai para o chão, você desaparece em cena. Num teatro é possível executar essa parte. Quando inicia o Taksim, geralmente a gente tem só a percussão para fazer uma chamada. Essa chamada o que é? Uma preparação para os músicos, para que o primeiro solista se prepare para entrar, e uma preparação para que a bailarina possa centralizar o número dela e começar a executar os solos dos instrumentos. Geralmente os instrumentos de sopro, como a flauta, o boé, os instrumentos mais lentos, eles são os primeiros dos solos, né? Então ele tem toda uma parte onde convencionou-se que a bailarina vai trabalhar um pouco mais com braços e ondulações, mas isso é uma convenção. A questão é que ela está um pouco mais centralizada.
Porém, estar centralizada não significa que ela esteja só voltada para uma parte, né, para um lado. Aqui a gente tem um foco bidimensional porque eu estou falando para uma câmera. Mas imagina um espaço tridimensional onde eu tenho o público em U. O que acontece? Sai da ética, da estética da dança, a bailarina se posicionar de costas para o público. Então ela tem que, isso era uma regra, se movimentar tridimensionalmente. Tanto na parte tanto na parte fixa quanto na parte de deslocamento cênico. Então, na parte fixa, ela vai ter toda uma dinâmica de cena, né, para trabalhar, porque ela não vai dar as costas, ela sempre vai ter um foco no público. Então a movimentação dela vai ser tridimensional. Vocês estão com uma referência fixa. Quem está se movimentando é a bailarina. O público também está sentadinho, né, assistindo o show. Então o público está fixo. Mas eu estou aqui no contato com quem está sentado aqui, agora eu estou em contato com você que está assistindo. E vai. A bailarina passa por todos eles. Então todo mundo é acolhido pela dança e pelo olhar da bailarina em cena, tá? Passados os primeiros instrumentos de sopro, geralmente, acaba acontecendo uma passagem que vai para a rabeca, né, o rubabe, ou vai direto para o alaúde. Depende muito da orquestra, né? E do alaúde passa para acordeon, e aí vai crescendo até que vai para os instrumentos de percussão e termina o Taksim com o solo de Derbak. Bom, quando começam os instrumentos de corda, o rababe, um trecho do alaúde, porque o alaúde é um instrumento híbrido que dá para a gente usar de diversas formas, e começa principalmente o anun, aí a bailarina é obrigada a fazer a vibração. E ela vai ter que desenhar o solo dela dentro da vibração. Aí ela pode usar técnicas mistas, né, de movimentação. Então ela faz os movimentos dentro da intensidade. Num lento, vibração pequena. Num rápido, vibração intensa. Por isso eu entendo grave e agudo. Então, quando fica muito agudo, a vibração vai ficando maior. Quando fica mais grave, a vibração é um pouquinho menor, com movimentos associados. E aí eu estou falando de braço, de quadril, de tudo. E técnicas palacianas, elas têm uma parte de movimentação que é muito pouco explorada há muitos anos, que é uma parte de olhar. Por quê? A dança, público em círculo novamente, né? E é parte da ética, da educação, daquela parte mais, né, requintada dessa arte. A bailarina acolheu o público com os olhos. Então tem uma dinâmica de olhar. Todo mundo já ouviu um monte de música árabe, né? Mesmo as populares, elas estão sempre falando sobre olhos. Olhar, olhos, você é luz dos meus olhos, você é meu olhar, eu olho para você. Então, a questão dos olhos na cultura oriental, ela é muito forte. E é natural que a gente perceba que existem umas técnicas de olhar também na dança. E isso das técnicas palacianas é muito importante. Por quê? Você está trabalhando tridimensionalmente, então o público está aqui. Aliás, tem também uma questão de cumprimento aos músicos, que eu ainda não falei, mas eu vou falar mais para o final. Você entrou, né, em cena,
Primeiro é o Bashraf, que eu ainda não falei, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Enquanto você está aqui numa dinâmica de deslocamento cênico, você está projetada e você olha. Com isso, você está tocando o público em diferentes sentidos. O que significa que você não está dando as costas para ninguém. Muitas vezes a gente vê tapeçarias antigas, né, do Oriente Médio, a gente vê as bailarinas numas torções assim. Todo mundo já viu isso, né? Isso é exatamente essa técnica antiga dos palácios, onde você não deveria dar as costas para ninguém, porque não seria de bom tom. Era uma questão de educação mesmo e de finesse. A bailarina não dar as costas. Então você vê posições assim, né, onde o corpo vai para um lado, mas o contato visual ele é mantido o tempo inteiro da cena, para que esse público se sinta acolhido. E também é uma técnica muito interessante da gente pensar, porque cada pessoa do público, cada pessoa que compõe o público daquela cena, vai falar no final da noite: você viu? A bailarina dançou para mim. Na verdade, ela dançou para o público todo, mas ela soube conduzir o olhar da plateia para o próprio movimento. E o estudo das danças antigas proporciona essa técnica para a gente. E é um pouquinho das coisas que eu vim trazer para vocês hoje aqui na nossa web aula. Bom, falamos então sobre os instrumentos de sopro, que são os primeiros do Taksim. Falamos sobre os instrumentos de corda, que vem na sequência no Taksim. Entre eles o anun, o alaúde. Geralmente finaliza com o alaúde e vai passar um pouquinho para o acordeon, isso é um pouquinho híbrido, e vai variando de orquestra para orquestra. Mas o acordeon, ele já começa a jogar uma certa alegria na coisa, ele já vai dando umas pinceladas mais intensas, né, de notas musicais, e dali que começa a partir para os solos dos instrumentos. Existem orquestras, as mais antigas, quando o Taksim, gente, levava mais de meia hora, tá? Porque cada instrumento tem seu tempo de solo. Você pega uma orquestra de 20 músicos, vai embora esse negócio, né? E aí a gente geralmente começa com um solo de pandeiro. É natural da música oriental, né, que haja mais de um percussionista em cena. Então a gente vê às vezes 5, 6 ritmistas, né, numa montagem simples, porque a gente tem os instrumentos que vão segurar o ritmo, que a gente conversou, que convencionou-se fazer o ardonus, mas tem outros ritmos também que eram usados para o Taksim, não muito mais hoje em dia, tá? E tem o solista, né? E o solista principal e que fica por fim é o solo de Derbak. E aí o solo de Derbak, ele era dançado de uma maneira mais intensa, mais forte, né? E aí a bailarina tem duas coisas a seguir: a base e o floreado. E existem técnicas para você fazer isso. Algumas dançarinas antigas faziam a base nos snudges. É uma das técnicas que se pode usar. E aí com os quadris você desenha só o floreado. Tac, 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 tac. Contanto que o snudge esteja lá, né? Dum, tac, tac, dum, tac, tac, dum. Conforme o ritmo que estiver sendo, ou o dum, dum, tac, depende. Muitas vezes, né, eles começavam segurando o Taksim no ardonus, mas passavam para um ou outro ritmo para que
o derbak e a bailarina também tivessem uma desenvoltura. Imagina que ela já ficou ali no ardonus dela, centralizada, mesmo que tridimensionalmente, ela já ficou um tempão ali. Quando começa um solo de derbak mais forte, mais intenso, com uma base também mais forte, ela tem uma licença, uma permissão, digamos assim, né, de fazer uns taques mais fortes. Vou bater o cabelo aqui de leve porque tem um microfone, não vai dar para bater muito, né? Então ela tem uma questão de tridimensionalidade diferente aqui. Chão e sobe vai variar de acordo com o que estiver sendo desenhado, tá? Acabando o solo de derbak, tem mais um instante de ritmo, que é uma preparação, e aí volta ao bashraf, que tem aquelas 4 partes mais o refrão, né? Então, na volta do bashraf, ela vai fazer o deslocamento cênico de novo. E aí ela começa se movimentando. Então, ela vai para um lado, para o outro. É quando ela tem aquela movimentação cênica que a gente vê bastante, né? E muito forte, muito presente na cena. Bom, o bashraf, quando ele vem pela segunda vez, ele vai ter uma dinâmica que é diferente da dinâmica da primeira vez. Eu ainda não contei toda a dinâmica da primeira vez para vocês. Eu queria começar pelo Taksim, porque você já tem mais familiaridade com ele, então já é mais fácil. Principalmente solo de derbak, que toda dançarina executa assim de olhos fechados, tá? Quando você vai finalizar com o bashraf, você tem um deslocamento geralmente pela direita da cena. Tem uma despedida dos músicos em cena, né? Você valoriza o trabalho dos músicos em cena. E aí existe a finalização, que todo mundo conhece, algumas finalizações famosas que ficaram ali, né? Para acabar a cena. E quando acaba, a bailarina agradece o público, e isso ela vai fazendo na música de despedida dela, que é a música bem parecida com aquela introdução antes dela entrar em cena. E aí, o único momento onde ela pode virar de costas é quando ela vai agradecer o público, e mais um deslocamento que geralmente é para a direita, e sai de cena. Aí os músicos encerram e repetem a introdução deles. O público aplaude e eles saem em silêncio. Então essa estrutura de show, de orquestração que veio dos palácios, que é mais antiga. E que é uma técnica que tem bastante elementos que a gente vai estudar hoje. Eu vou começar a detalhar agora o bashraf e a entrada em cena da bailarina, né? Principalmente os tipos de deslocamento, as formas de deslocamento e a divisão cênica do espaço. Porque essa divisão cênica, ela vai fazer bastante diferença na nossa vida dançarinística. A gente precisa dividir o espaço que a gente tem. E eles tinham umas técnicas para fazer isso. Veja bem, algumas das danças palacianas vieram aquele período histórico da ascensão cultural do mundo árabe. A dança, a música, a poesia, a arquitetura, até um pouco da filosofia, né, árabe, elas estavam em ascensão. Isso tudo veio com a expansão de Maomé, com a conquista, né, e o período ali dos califados.
veio muito nesse crescente do mundo árabe como polo cultural. E tudo isso, até por estar muito ligado à cultura islâmica, então estava muito dentro dos conhecimentos religiosos, culturais, era tudo uma coisa só, estava tudo muito interligado. E o sufismo tem algumas origens nisso, e é onde as pessoas tinham um contato com o interior para, nesse mergulho interno, ter um contato com o divino. Por causa de algumas condições, né, que o islamismo propõe, de não haver outro Deus senão Deus, de que existe uma questão de que nenhum ser humano é perfeito, né, a não ser Deus. Então, naquele período, a música, a dança, a poesia, a arquitetura, elas tinham uma entrega total do ser humano, porque o ser humano precisava se aproximar de Deus. Era uma busca, né, intensa e forte, e isso moldou a sociedade por muito tempo. Então todo artista, ele se entregava de corpo, de alma e coração para a sua arte, para que ela fosse o mais perfeita possível para se aproximar do divino, para que eles pudessem, através do exercício artístico, se aproximar do divino. E isso era um contexto sociocultural e religioso, que foi mudando com o passar do tempo, foi evoluindo, mas dentro dos palácios isso era muito forte. Então a questão do respeito, da dança, de você não fugir, né, dos códigos de ética, da estética da dança em si, isso era muito forte e precisava ser muito respeitado. E não foi em todos os lugares e nem em todos os tempos, mas isso aconteceu por algum período histórico. E essa dança, ela foi trazendo elementos, né? Somou-se coisas do popular junto com coisas eruditas, e a dança foi acontecendo. Ela foi sendo vivenciada, trabalhada por séculos, até que foi para popularidade e chegou para a gente já com os movimentos mais populares, menos rebuscados, menos mais assim, uma dança mais simples, vamos dizer assim, né? Com não tantas divisões cênicas, não tantas divisões corporais em cena, e nem tanta movimentação, principalmente de braços, mãos, ou mesmo a questão de posicionamento de cabeça e de olhar para o público. E para a gente, é óbvio que a gente não está dançando uma peça antiga, né? Então a gente não vai ficar 1 hora e 10 minutos em cena fazendo um taksim de meia hora. Não é isso que acontece hoje em dia, né? O mundo mudou, a gente tem uma outra questão. O tempo hoje é diferente do tempo daquele tempo, né? O dia passa muito rápido, ninguém tem muito tempo a perder para nada, né? Nem a ganhar para nada, mas enfim. O tempo mudou e as danças foram acompanhando esse processo, né? Parte desse conhecimento das danças palacianas, ele está em polos culturais específicos do mundo oriental, mas hoje em dia ninguém já, assim, não é que ninguém, mas a maioria dos bailarinos já não fazem exatamente dessa forma.
E isso começou a mudar a partir do cinema egípcio, porque tinha aquela questão de uma câmera na frente, como temos agora. Bom, então agora chegou a hora de explicar para vocês o Bashraf. Só relembrando algumas coisas, já teve a introdução e a bailarina vai entrar em cena. Aí eu deixei aqui para vocês uma imagem que é um arabesco. Por que isso? Eu falei para vocês que a gente estava numa fase onde a dança, a música, a arquitetura, os desenhos, a pintura, todas as artes em desenvolvimento, nessa busca desenfreada pela perfeição e nessa busca de se aproximar de algo divino, um mergulho intenso na arte em si. E então, algumas coisas foram desenvolvidas. Ficou muito famoso, vocês veem nas pinturas, nos castelos orientais, né, nos palácios orientais, tanto no chão quanto nas paredes e nos tetos. As mesquitas ainda conservam muito essa tradição dos desenhos dos arabescos. Esses arabescos eram desenhos desenvolvidos a partir de uma perspectiva. Essa perspectiva qual era? Traçar caminhos como se fossem os próprios caminhos da vida, que se entrelaçam e se afastam. E uma vida harmônica, uma vida próspera, uma vida feliz, era desenhada por caminhos harmônicos. Então o ato de desenhar esses arabescos era uma forma de meditação. Coisa que a bailarina faz com os pés dela. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. E é algo que vai mudar um pouco a perspectiva coreográfica de vocês, porque a gente vai parar de ter como referência o elemento externo da cena e passar a ter como referência o elemento interno, o nosso próprio corpo e o posicionamento que ele ocupa no espaço tridimensional. Bom, a bailarina precisa entrar em cena, então de algum lugar ela tem que vir. E geralmente ela entrava, mas isso é uma coisa que pode mudar, não é necessário essa coisa da esquerda e da direita, tá? Ela entra em cena e ela vai fazer uma passagem de cumprimento cênico para o público e veio para a parte central. Quando ela entra, às vezes na música ela faz 2, 3, 4 giros. Mas isso daqui também era uma forma dela delimitar o espaço cênico dela. E conseguir com isso mostrar para o público até onde ela vai chegar, próxima desse público, e até onde ela não vai chegar, para que não haja invasão do espaço. É muito desagradável, né? Quando você tem uma invasão. Então, assim, você tem um limite de trabalho. A partir daqui, fica muito invasivo. Parece que você está entrando dentro do espaço pessoal de cada um. E isso não era nem prudente, continua não sendo até hoje, nem muito bonito em cena. Então, para você estabelecer uma comunicação bailarina-público, é necessário manter alguma distância. Até para que quem está assistindo o show, o público, tenha uma melhor visualização daquilo que você faz em termos de movimento. E nessa delimitação de espaço, ela também pode fazer alguns desenhos. Hoje em dia, a gente costuma fazer isso como? A gente entra com o véu, delimita um espaço, às vezes intuitivamente, às vezes não. Aí gira, 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 joga o véu, está centralizado. A partir daí a gente faz os deslocamentos cênicos, tá? É mais ou menos isso. Porém, a gente vai fazer mais ou menos o que o arabesco fez, esse desenho que a gente vai começar a trabalhar agora. Isso é para vocês entenderem, né, mais ou menos o que a bailarina faz, porque ela não fica rodando tridimensionalmente assim para qualquer lado.
Existe um sentido, existe um fluxo, existe uma direção. Eu falei para vocês, né, que essas mandalas orientais, os arabescos, eles têm que ter uma harmonia de desenho. Esse mesmo estudo a bailarina tem que fazer antes de entrar em cena, né? Ela precisa ter uma harmonia cênica. Então ela precisa dividir a cena dela. E aí, um exercício que eu vou passar para vocês e que vocês podem fazer em casa é procurar, baixar da internet, a gente baixou agora da internet também, um arabesco, e você vai olhar para aquele arabesco e tentar dançar esse arabesco. É isso que se faz no Bashraf. O Bashraf é essa trama de ocupação do espaço cênico em harmonia com um desenho sendo montado. É lógico que alguns arabescos são muito complexos, eu recomendo começar com uma coisa mais simples. Mas a gente tem aqui um desenho que está bem dividido, eu vou até pegar ele aqui. A gente vai ter aqui, ó, tá vendo o quadrado aqui, ó? É a delimitação do espaço cênico, tá aqui no quadrado. Fora do quadrado não tem desenho, dentro do quadrado tem um desenho. Então, esse quadrado seria o que a gente faz logo de entrada, mas a gente não fez como quadrado, a gente fez como círculo, porque o público está em U. Pode fazer quadrado? Pode, mas tem algumas técnicas para isso e a gente vai falar a respeito. Aí, a gente tem 3 triângulos aqui dentro desse quadrado. Mais um outro mini quadrado. E aí a gente tem mini triângulos e um centro. Esse centro do arabesco ou da mandala é esse centro aqui onde eu vou me posicionar para desenhar o taksim. E que eu posso, na hora do derbak, vir para essas pontas, né? Eu amplio. É como se eu usasse toda essa parte aqui para desenhar o solo de derbak. E aí agora a gente vai entender. Então eu vou pegar um outro desenho, ó, vamos pegar aqui, só essa parte aqui que acho mais fácil de todo mundo entender. Eu vou ter aqui uma linha que não é reta. Ela é uma linha que faz 3 meia curvas e se junta nas outras linhas. Vamos imaginar agora essas linhas no chão, que esse é o nosso exercício, é assim que a gente vai fazer. Bom, eu entrei, delimitei aqui o meu espaço, eu já sei até onde eu posso chegar, né? Até onde vocês estão me vendo cenicamente. O que eu falei para vocês? Eu tenho uma linha com 3 curvas, isso aqui é uma linha. Eu andei reta na linha. Mas eu estou fazendo um trabalho tridimensional. E aí o que eu noto? Eu noto que as curvas são para fora. Então eu estou entrando aqui no meu Bashraf, linha 1, linha 2, linha 3. Dividi mal o espaço, porque eu tinha que dividir ele cabendo 3 linhas e sobrando, tá? Então eu vou mais lá para a ponta e aí eu estou aqui entrando e 1, 2, 3 e 1. Agora eu sou obrigada a ir para frente porque aqui bom, se o público tiver em U, eu sou obrigada a virar para o público, né? Então vamos lá. Vira para o público, é o público, tá, gente? 2, público. 3 e músicos. Aí eu vou desenhar a mesma coisa. Eu estou aqui num ambiente pequeno. Num salão, o ambiente é muito maior, então eu vou conseguir fazer as linhas com outro tipo de desenho. Por exemplo, eu preciso vir de lá para cá porque eu falei para vocês que no começo a gente entra pela esquerda, mas depois o desenho é livre, tá? A primeira parte eu não vou precisar desenhar tanto. Porque a primeira parte, praticamente, eu só delimitei o meu espaço. Aí, cumprimentei o público, cumprimentei os músicos. Agora que eu vou começar a fazer os desenhos. Então, aqui do centro, eu tenho uma escolha para fazer. Eu vou dividir o meu palco
numa linha central, né, em direita e esquerda. Aí divido também em parte frente e trás. Então eu vou ter os 4 quadrantes de palco, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu pego esse desenho e eu estou dividindo ele assim. Eu estou juntando essa ponta nessa ponta, essa ponta e essa ponta. O meio do meu X está aqui, o meio da minha divisão cênica. Então, a partir daí, eu posso pensar em trabalhar qualquer quadrante. Quadrante anterior esquerdo, porque eu vou contar o meu lado esquerdo como referência. Quadrante direito anterior, quadrante direito posterior, quadrante esquerdo posterior centro. Lembrando que eu estou num ambiente pequeno, no ambiente maior a gente faz isso de uma forma bem mais ampliada, tá? Mas dá para vocês começarem a entender essa questão do deslocamento cênico, onde é o centro do palco. Isso é bastante subjetivo, porque quando eu entro em cena, é que eu vou demarcar isso de acordo com o que eu estou olhando no ambiente. Então eu vou fazer isso de uma forma bem pequenininha. Quando eu estou fazendo de uma forma pequenininha, eu faço uma passada pequena e um quadril grande. Se eu quero fazer de uma forma grande, aí eu faço uma passada longa com o apoio do tronco, né, e um quadril grande também. Mas vai depender do espaço cênico que eu tenho, né? Eu vou me moldar de acordo com o ambiente. O importante é a gente entender a história de fazer o desenho do arabesco. Eu peguei primeiro só essa linha aqui, porque ela é fácil de entender. Eu tenho que desenhar o quadrado inteiro? Não necessariamente, mas eu preciso fazer a harmonia da cena. Então, por exemplo, eu já estou aqui centralizada e eu vou começar a querer trabalhar nas linhas dos quadrantes, né? O que eu tenho aqui, ó? Para cada quadrante eu tenho uma espécie de triângulo. Então eu posso trabalhar esses triângulos em cena. Tenho aqui minha divisão e aqui os meus quadrantes. E eu tenho esse triângulo aqui para desenhar, ou esse triângulo aqui para desenhar. Acho que para esse lado eu tenho um pouquinho mais de espaço. Vou ver se eu desenho o triângulo para cá. Então, eu já entrei em cena, já delimitei meu espaço, eu já cumprimentei os músicos e agora eu estou aqui pronta para fazer meu bacharaf, meu desenho. E aí, o que eu tenho? 4 partes mais um refrão. O que eu posso fazer? Uma parte aqui, outra parte aqui, outra parte aqui, outra parte aqui. Precisa ser exatamente igual? Não necessariamente, mas precisa ser harmônico, tá? Então, eu tenho aqui um desenho que vai me sugerir o triângulo, e dentro desse triângulo eu tenho algumas flores entrelaçadas. Vamos usar como referência o nosso umbigo, tá? Porque é a dança do ventre, o ventre é a referência. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou desenhar o meu triângulo. E aí eu vou para dentro dele desenhar as flores. Ah, então a flor, ela tem uma espécie de semente e umas asas laterais. Tá, beleza. Então, delimitei aqui o espaço, fiz a minha semente, asas laterais, asas laterais. Isso está no chão. Então, eu vou riscar com a minha cabeça no chão. A semente, asa lateral, asa lateral. A gente vai repetir isso algumas vezes para ficar um pouquinho mais claro, porque é um pouco abstrato no começo, tá? Mas eu vou retinha parada? Não. Tudo depende do que está sendo tocado. Geralmente está tocando lá aquele bacharaf composto de partes e refrão. Então, eu vou lá fazendo, né? Vou desenhar primeiro meu triângulo e vou na contagem 1, 2, 3, 4 e 1, 2, estou tomando como referência que eu não estou dando costas para o público. 1, 2, 3 e 4, fiz a primeira folha,
e desenho a semente, fiz a outra folha, centralizo. Talvez seja interessante a gente usar uma música para vocês entenderem esse desenho, tá? Mas eu vou primeiro fazer toda a explicação teórica para depois fazer esse desenho com a música, que vai ficar um pouquinho mais fácil para todo mundo entender. Bom, esse foi o meu primeiro desenho. Centralizei. Como eu tenho todos esses quadrantes, eu posso escolher, porque isso é uma escolha cênica da bailarina. Eu posso usar agora o quadrante posterior. Então eu vou desenhar de novo. Lembrando que aqui nesse desenho, né, o bico está para fora. Então eu vou desenhar, vou me aproximar aqui, né? Desenhei aqui, volto para a lateral. Eu tenho esse espaço cênico para me movimentar e eu estou aqui de novo no centro. Vou contar de novo o tempo. E aí eu venho e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou aqui, desenhando esse espaço. Aqui eu tenho de novo aquela questão da folha para seguir. Então eu posso vir aqui, centralizo, e eu posso fazer a folha somente com os meus pés. Venho de novo, volto, centro. O que eu fiz ali não é igual ao que eu fiz aqui, mas tem uma harmonia. E a harmonia qual que é? É manter a harmonia do desenho. Esse desenho aqui, ó, eu fiz como se fosse esse quadrante e esse quadrante cênico. Estou mantendo triângulo, triângulo, folha, para a gente desenhar. E aí, continuei o Bashraf, tem os outros deslocamentos cênicos que a gente pode usar. Eu posso ocupar esse espaço, posso voltar para esse espaço e começo a criar em cima dessa figura. Aqui a gente tem, depois que eu usei as 4 partes, eu posso usar essa parte para fazer o refrão. Então, eu posso, na verdade, estar usando esse espaço aqui para fazer a minha dança, que é aquele desenho do centro. E que eu posso fazer de diferentes formas, porque o que eu vou fazer nesse espaço é dançar. Mas eu tenho que dividir esse espaço pelo tempo musical. Então, se o tempo musical me dá 4, eu vou fazer em 4. Se ele me dá 8, eu vou fazer em 8. E aí, eu vou ter aquela divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mas não pode dar as costas. Então, eu vou começar a desenhar essas curvas. Aí eu venho 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, 8. Eu tenho que terminar no 8. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6 e 7, 8. E assim eu continuo. É livre, mas eu tenho que ter a linha e as curvas das linhas na minha cabeça. Eu faço giro, faço meio giro, eu faço como eu quiser a divisão cênica. Mas o que eu tenho que ter é uma ideia da linha que eu vou desenhar. Assim a gente consegue fazer em harmonia. Daqui a pouco eu vou demonstrar isso para vocês, porque deve estar tudo meio estranho na cabeça de todo mundo e parece que eu estou virando para lá e para cá assim, mas isso tem uma harmonia. E é essa harmonia que é uma harmonia buscada, né? Ela é algo que a gente vai estudando e vai fazendo dentro do nosso estudo de dança, porque ele vai dando uma compreensão maior de espaço e do tempo musical também. Essa questão de espaço-tempo, ela é importante para a gente
para a gente exercitar a criatividade, exercitar a entrega na dança e exercitar principalmente o nosso mergulho interior, né? Quando a gente entra na dança e o nosso corpo se transforma em dança sem a ação direta da mente. Ah, professora, mas eu não preciso estudar onde que está a linha e ir atrás da linha? Então, basicamente o que a gente faz é olhar a figura, memorizar a figura e desenhar ela com o nosso corpo. Vai ficar igual? Não vai ficar igual. Então não precisa se estressar achando que tem que fazer linha por linha certinha. Mas eu vou entrando naquela tridimensionalidade da mandala e vou tentando entender como isso pode me ajudar cenicamente. Eu vou entendendo como é que eu posso me deslocar em relação ao público que está aqui. Aí eu posso ter uma noção melhor de como ocupar esse espaço e de que forma eu vou elaborar a minha dança para que ela fique tridimensional, tá? Como a bailarina faz parte do grupo de músicos, então geralmente ela fica de costas para os músicos. Mas existem ambientes onde os músicos também estão em U, porque boa parte dos salões era assim, né? Forma arredondada. Então, o centro dessa mandala, ele passa a ser como se fosse um giro contínuo, um movimento espiralado mesmo. E aí a gente pode usar uma forma espiralada de dança, que é uma das coisas que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nessa nossa aula, né? As danças palacianas, elas foram muito pouco levadas à frente, né? A gente tem alguns poucos registros disso, porque elas envolvem muito deslocamento cênico, elas envolvem muitos desenhos no espaço. E isso é bem complexo de fazer para uma câmera, eu posso dizer isso para vocês, porque você não tem o contato com as pessoas aqui no ambiente de dança, né? E é esse contato que vai ajudar a desenhar essa mandala no espaço. Então, o que eu estou fazendo basicamente aqui é imaginar o público. Lembra que eu falei lá no começo da aula que a bailarina tem que tocar o público com os olhos, né? Quando eu vou desenhar essa mandala no espaço e quando eu vou pensar na flor, eu vou pensar na costura do desenho, eu vou ter que pensar com todo o meu corpo. Então, às vezes, o umbigo está aqui, o tronco está para lá e a cabeça vem. Ou seja, é uma posição que está tridimensional. Umbigo para cá, torso para cá, cabeça para lá. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou ocupando os 3 espaços cênicos. O que a gente via no começo do cinema egípcio, né? A gente vê isso muito na Era de Ouro do cinema. As bailarinas dançando de frente para a câmera. De vez em quando elas fazem isso, ou fazem isso, mas essa coisa do tridimensional a gente vê algumas poucas fazendo. Né? Tem alguns vídeos quando a gente vê a gravação à distância, quando a gente dá uma olhada nos vídeos da Naima Kef, quando a gente dá algumas olhadas assim, os vídeos de algumas bailarinas, a gente consegue ver essa coisa de tridimensionalidade. Agora eu só consigo lembrar da Naima Kef, daqui a pouco eu lembro de outras, mas principalmente ela, a gente enxerga quando a gravação está nesse plano aqui distante, quando a gravação está muito nesse plano, que nem muitos dos vídeos que a gente vê dessa Megamal, a gente vê muito fechado aqui na movimentação abdominal e pélvica, então você não dá, se ela fizer isso aqui, ela leva a câmera embora, não dá para fazer isso, né?
E aí alguns desses conceitos, eles foram ficando um pouco perdidos, né, no tempo, no espaço. Algumas bailarinas continuaram a levar esses conceitos. A gente vê isso em algumas apresentações. Mas outra coisa que acontece muito e que atrapalha um pouco dessa movimentação você é contratada para dançar num casamento, num evento, etc. A bailarina entra, o público chega. Então você não tem espaço cênico para desenhar, né? Esse é um trabalho muito específico. Não dá para fazer em qualquer ambiente. E também não dá para fazer com qualquer música. É difícil fazer isso com uma música mais popular, porque ela exige que seja uma música que não vai dar aquela contagem só 8, 4. Ela vai dar aquela contagem 6,5, 7, que é aquela contagem mais erudita da música oriental. Outra coisa, esse estudo aqui, ele facilita a nossa compreensão dos semitons da orquestração árabe. Então, às vezes a gente tem a música indo num crescente, de repente a gente tem aquela nota assim que parece um pernilongo passando, né? Que geralmente é na finalização. E é com isso que a gente vai desenhar o movimento. A mandala, ela funciona como se fosse uma bússola para te orientar esse movimento, né? Onde você vai ter um tronco, uma finalização de braço que acontece de um lado, mas ele não vai acontecer do outro, porque do outro não teve aquela nota. Então é o tempo e o espaço se encontrando na dança. Por isso também era uma técnica meditativa, porque você vai fazer um mergulho profundo. Tempo e espaço é algo que você tem que ter uma concentração muito forte para poder buscar a precisão, né? E é essa entrega que eu vim fazer o convite para vocês, para a gente se entregar para essa forma de arte, para a gente buscando essa forma de arte, integrar e compreender a relação tempo e espaço. Eu sei que parece um papo meio maluco, mas isso é forte, é importante para a gente dançar, porque a dança é a relação tempo e espaço. Eu preciso saber que lugar eu ocupo no espaço a partir da contagem de tempo que está fora de mim. Que é a contagem que os músicos aqui atrás, vocês estão vendo os músicos, né? Os músicos aqui atrás estão dando para mim. Então eu vou ter que pensar nisso para poder desenhar essa mandala. Daqui a pouquinho, quando eu der o exemplo dançado, vai ficar um pouco mais tranquilo, tá? Eu vou dar uma olhada de novo nessa mandala e vou tentar desenhar ela aqui no chão, e aí vocês vão entender um pouco melhor essa divisão que eu estou fazendo, tá? Mas o que eu quero que vocês peguem é isso. Durante o Bashraf, que é esta parte toda que vem antes do Taksim, eu vou desenhar com o meu corpo no espaço uma mandala, que é minha. Eu usei essa daqui como referência. Mas a mandala, ela é uma arte individual. Isso daqui é o nosso treino. Bom, ele tem um triângulo aqui, então eu vou fazer esse triângulo aqui, vou fazer para cá. Eu posso ir para lá, posso ir para cá. Isso daqui é uma forma de exploração do espaço. Na hora que eu vou dançar, quem desenha a mandala sou eu. E eu posso começar a mandala do centro para a periferia também. Então eu posso, por exemplo, fazer um outro exercício de quadrantes. Vamos supor que eu desenhe aqui uma curva para cá, outra curva para cá e outra para cá. Eu fiz aquele desenho como se fosse um galho, que existe muito na arte oriental. Então eu estou aqui, né? Eu venho e faço um meio círculo, outro meio círculo, um meio círculo, outro meio círculo e completo isso com vários círculos, centralizei. Isso depende muito, é uma escolha. Então, vamos sair um pouquinho do abstrato e para o mais concreto, né?
eu quero demonstrar aqui para vocês um comecinho de um tarabe. Eu não tenho um tarabe completo aqui, né? Mas vocês podem encontrar nas gravações originais da Kulthum, que vocês vão ouvir 1 hora de música. Então vocês vão escutar uma introdução de 10 minutos, o Bashraf, ela cantando as 4 partes mais o refrão, o solo dos instrumentos, o Taksim, depois ela volta, aí tem uma despedida e uma finalização gigante. Como eu não tinha isso acessível à mão, aí eu peguei uma música bem tradicional, que é o Lelit Hope, que tem uma orquestração mais semelhante a essa coisa do Tarab mesmo, e vou desenhar isso aqui para vocês a partir da introdução. Mas eu vou contar, vamos supor, né? Todo mundo está vendo os nossos músicos imaginários, nossos amiguinhos imaginários. Então vamos supor que eles já entraram em cena, eles já tocaram a primeira parte, o público já aplaudiu e aí vai começar a sequência da bailarina. Só para avisar vocês, eu acho que eu não falei, aqui no Brasil convencionou-se chamar o Tarab de forma clássica da música e da dança, tá? Só para vocês terem uma referência melhor. Bom, então eu vou deixar os músicos imaginários em cena, terminando a apresentação deles, né? O público está aplaudindo. Eu vou sair de cena e eu vou entrar em cena para a gente entender a primeira parte, que é a demarcação do espaço, a centralização e o desenho do Bashraf. Eu vou usar aqui alguns desses triângulos como conceito, porque vai funcionar como harmonização para dança, e eu acho que vocês vão entender. O que eu quero que vocês imaginem é como se isso aqui tivesse desenhado no chão. E aí eu vou desenhar algo parecido, semelhante a isso no chão, tá? Lógico que eu vou exercitar a minha criatividade, mas o que eu queria que vocês entendessem é que essa mandala projetada mentalmente no chão, mentalmente pela bailarina, essa mandala projetada no chão vai dar uma harmonia diferente, um desenho diferente no espaço, que é o desenho que vem lá dos tempos mais antigos, tá bom? Tô saindo de cena, vai entrar uma musiquinha aqui bacana e nós vamos dançar. Bom, então ainda estou escondida em cena, tá? Vai começar a música, os músicos já foram aplaudidos e estão começando a introdução da música da bailarina. Aí, como na forma tradicional, a gente só começa com a orquestração. Já vou me preparando para entrar em cena. E aí eu venho e vou começar a delimitar meu espaço. Estou delimitando. Centralizei. Numa forma mais tradicional, eu teria mais tempo para fazer isso, tá? Mas como eu quero explicar as coisas aqui para vocês, então eu vou mudar o tempo. Ó, começou a repetição do Bashraf. Estou desenhando aquele triângulo. Centralizei. Agora vem uma outra parte. Vou fazer meu triângulo. Terceira parte do Bashraf.
Eu não preciso necessariamente dançar cada parte num quadrante, tá? Eu posso fazer de outra forma se eu quiser. Aí, começamos um refrão, eu tenho escolha. Eu posso centralizar ou não. Então, posso desenhar microfolhas aqui com os meus pés. E aqui estou eu desenhando. Ocupando todos os quadrantes. Centralizei de novo. Continuando o Bashraf. Vou fazer um desenho parecido com aquele da mandala. E movimentação para não dar as costas para ninguém. Lembra da harmonia. Nota que eu faço um movimento para um lado e às vezes eu olho para o outro. Por causa de tocar o público com o olhar. Isso que eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou fazer lento agora. Essa é uma forma. Agora a gente tem um semi-taksim, tá? Que aí eu vou estar centralizada. Lembra que o taksim, ondulações e braços, sem dar as costas. Se vier o solo de Derbak agora, aí a gente faz os movimentos mais rápidos. Mas ele voltou para o Bashraf, então eu estou aqui desenhando de novo minhas mandalas. Agora voltou para o tema. E aí, essa versão vai encerrando e cumprimentando o público, cumprimentando os músicos e saindo de cena. Era mais para entender
essa dinâmica de cena. Existem 1000 formas onde a gente pode explorar isso, onde pode trabalhar, mas o que eu quero que vocês atentem, né, que eu vou usar meio giro em vários momentos. Então eu tô aqui, ó, eu faço um meio giro, desenhei uma flor, desenhei aquela linha onde eu tenho um raminho para cá, outro raminho para cá, um raminho para cá, que é mais ou menos o que tem ali no nosso desenho. Às vezes a gente tem uma folha, então eu posso na folha fazer, ó, um desenho um pouquinho maior. É como se os meus pés fizessem isso aqui, ó. Vai, volta, vai, volta. É praticamente um triângulo, tá? Mas aí eu faço isso aqui, piso atrás, faço isso aqui, piso atrás. É rápido. O movimento surge da linha do quadril. Isso aqui tem bastante nas tapeçarias, viu, esse desenho? Qualquer tapeçaria que vocês peguem, assim, século XVIII, XIX também, vocês vão ver as bailarinas muito nessa posição aqui, né? Tinha a ver com esses desenhos, tá? Que a gente faz no chão, que eles vêm daqui, do quadril. O quadril é projetado, o pé faz o desenho no chão. Só flor? Não, tem 1000 desenhos que eu posso fazer. E eu não preciso fazer a mesma coisa para os dois lados, mas eu quis agora demonstrar para vocês, e aqui assim, dançar um pouco diferente, né, do que fazer a demonstração. A demonstração eu tenho que estar atenta ao que eu estou falando, então eu não estou exatamente dançando. E eu estou fazendo aqui um estudo junto com vocês para dividir essa cena. Eu não fiz a mesma coisa de um lado nem para o outro, mas eu procurei manter uma harmonia dentro do espaço. Procurei lembrar também, né, que a parede não é parede, é público. E isso é mais fácil quando tem público, né? Mas a gente precisa treinar pensando nisso, né? Pensando que eu não posso dar as costas. Então eu tenho que criar umas soluções corporais para não passar essa sensação de costas. E quando eu centralizei, que seria o momento do Taksim, do solo dos instrumentos, mas a gente não fez todos os instrumentos, né? Porque nem era assim, o Taksim era só um recorte da música original mesmo. Quando a gente fez isso aqui, eu busquei centralizar e trabalhar no tridimensional, e não só nessa altura, mas também trabalhando as flexões, porque a gente precisa dessa divisão cênica. Quando o público está sentado no chão, isso cresce um pouco mais. Quando o público está no mesmo nível, assim, sentado em cadeiras, coisas assim, que está quase no mesmo nível da bailarina, isso fica um pouco mais diluído. E quando a bailarina está no palco, isso fica muito grande, tá? Qualquer meio agachamento já faz história ali. E é muito interessante porque vira uma outra exploração do espaço. Eu não vou pensar só em direita, esquerda e frente e trás. Eu vou pensar nos desenhos em cena. E vou pensar em como esses desenhos podem trabalhar essa harmonia de cena. Ah, mas eu achei agora complicado fazer só uma mandala assim tão complexa. E realmente e a gente não consegue desenhar tudo. Mas o que eu preciso pensar basicamente para conseguir seguir essa técnica, né, do ponto de vista de teoria? Primeira coisa que eu vou pensar onde eu vou colocar o meu pé, onde vai estar o torso e onde vai estar meu olhar. Os braços são extensão do torso, então eu não vou pensar em braço, eu vou pensar em torso, tá? Então, por exemplo, tenho aqui aquele nosso famoso triângulo, né? Pontinha do triângulo, a pontinha aqui, né? Lado, 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 ponta. Vou marcar aqui no papelzinho que é mais fácil para mim.
Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho público aqui, então quando eu fizer aqui, eu estou me aproximando desse público, tenho público ali. E eu tenho um triângulo para desenhar no chão. Eu vou dividir em 4 chegando aqui, em 8 voltando para cá. Aqui é a frente, tá? O público da frente está aqui. Então eu vou começar o meu desenho. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. Voltei. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Centralizei. Eu sempre tenho que finalizar assim, não. Quem vai mandar na finalização é a música. Porque às vezes, em algumas músicas, você está fazendo 5, 6, 7 e meio corta, aí a melodia continua, o 8 vai ter que ficar lá no torso. Isso tem num monte de música. Então, a gente vai precisar ouvir isso, e isso acontece muito aqui. Então, quando eu estava fazendo esse desenho, eu estava mais ou menos ouvindo na minha cabeça, porque a gente está sem música aqui, para que fique mais claro e todo mundo entenda o que eu estou falando. Eu imaginei que tinha uma finalização em 7,5, tá? E procurei também, tridimensionalmente, me virar para que vocês entendam, né, que eu estou aqui acolhendo o meu público. A gente abraça o público mesmo, né, com a dança. Então, a forma que a gente tem de fazer isso é com o olhar. E posição de cabeça na dança, que vai ser interessante de usar. Existem várias contagens que a gente pode fazer, né, de tempo, de divisão de tempo dentro do corpo. Então, por exemplo, o quadril, ele está ali muito ligado na percussão, no derbaque, e eu vou ter o tempo e o contra. Tempo, contra, tempo, contra, tempo. E os braços, eles vão estar um pouquinho mais ligados à estrutura melódica. Então, quando parou o ritmo, o braço continuou, porque ele está ligado à estrutura melódica. E a frase musical vai estar dentro da contagem de tempo, que vai cair às vezes no 7,5 ou no 8. E isso vai variar de música para música, de trabalho para trabalho. Mas geralmente a estrutura do baixo Raf, ela vai estar muito quebrada e ela vai ter muitas dessas quebras no meio, e a gente precisa ouvir várias vezes a música e treinar o corpo muitas vezes para poder fazer isso de improviso. Porque a dança, né, assim como a cultura, ela pressupõe uma entrega. Essa entrega a gente só faz a partir de uma experiência anterior. Então, todo mundo já fez alguns anos de aula, todo mundo já treinou bastante o corpo, as pessoas estão testando técnicas de improviso, e essa é uma das técnicas que a gente pode usar para trabalhar, porque eu também aplico ela com formas populares de música, né? Ela é a estrutura da dança antiga. Mas isso não significa que você não possa usar isso no seu trabalho cotidiano, quando você for dançar num restaurante, quando você estiver numa festa, num evento, dá para usar também. Mas como eu falei anteriormente, tem que ficar muito atenta no quando usar essa técnica, né? Quando ela cabe e quando ela não cabe. Se você tiver espaço cênico, ela cabe. Se você tiver pouco espaço cênico, não cabe. Porque você não tem como finalizar sem bater em alguém, né? Então a gente precisa olhar para o ambiente, delimitar esse nosso espaço cênico de uma forma que o público entende e respeite. Porque senão o público invade. E
a questão da gente entrar e delimitar o espaço logo no começo da nossa dança tem muito a ver com isso. Que uma vez que eu fiz, algumas vezes, esse círculo, geralmente a gente entra com véu, né? E o véu também funciona para mostrar, ó, tá vendo? Aqui onde eu tô me espalhando aqui, ninguém invade, que esse pedaço aqui é só meu, tá? A menos, é claro, que você convide alguém para entrar no seu espaço cênico e dançar com você, mas isso é outra coisa. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A questão tanto do véu quanto a forma como você movimenta os braços também vai delimitar esse espaço cênico. O braço está ligado à estrutura melódica, mas eu vou usar essa estrutura melódica também para fazer essa delimitação de espaço. Então, teve lá a primeira parte da música, estava fora de cena, aí eu vim entrando em cena, quando começou o ritmo, eu canto mal, hein, gente? Ainda bem que eu sou dançarina, não sou cantora. Eu tô aqui, por mais que eu tenha feito uma coisinha boba de braço, de perna, né, um movimento bem simples, quem está assistindo já sabe o espaço que eu vou usar. E é isso que a gente usa para demarcar o território. Essa música, ela é uma peça, ela é um recorte, né, de uma peça antiga que tem uma introdução maior, né? E a introdução, ela tem essa partezinha da flauta, mas depois ela começa uma parte de alaúde, que seria a parte de onde a gente entrou. E quando começa o bacharach, aí já é o deslocamento, né, cênico, já tenho que ter cumprimentado os músicos, já tenho que estar... Como a gente está usando uma música mais enxuta, uma versão bem editada, então eu meio que faço tudo junto. Eu escolho o momento de fazer e faço. Eu procuro, nessas versões mais editadas, né, fazer como eu fiz aqui, uma volta rápida e já ouvindo o bacharach já começa a fazer a execução, né, dessa passagem mais. Mas eu poderia ficar também um tempo maior, porque a música está editada e às vezes a bailarina precisa dessa delimitação de espaço para que o público entenda, né, e respeite esse espaço cênico. São questões um pouco sutis essas, mas são importantes da gente pensar, né? Por que a gente faz as coisas de uma determinada forma e por que essa forma ela vai sendo trazida de tempos em tempos, né? E é interessante a gente pensar nisso. Essa delimitação de espaço cênico, ela vai carregar a força do seu trabalho. Então, sabe aquela coisa de é o amor à primeira vista? Então, a primeira movimentação cênica, ela é muito importante, porque é ali que você vai estabelecer um contato com o seu público. Imagina que triste, a bailarina entrando, ninguém nem vê que ela está lá. Não, ela tem que receber a atenção, os olhares das pessoas. Então, para que isso aconteça, primeiro ela precisa delimitar o espaço. E é o que ela vai fazer entrando em cena. Ela delimita o espaço, delimita o espaço, delimita o espaço, e esse espaço acontecendo, as pessoas vão começando a entender onde fica a bailarina, onde fica público. Principalmente quando a gente dança em festa, assim, tipo aniversário, essas coisas que as pessoas já estão todas ali em pé, confraternizando, já está todo mundo bebendo um pouquinho, tal. Então você precisa dessa limitação, que é subjetiva, mas vai acontecer. E aí, mesmo dentro desses espaços, muitas vezes você consegue fazer aquilo, né? Até que o espaço venha ou não a ser invadido por alguém, ou você convide alguém para entrar no seu espaço cênico. De qualquer forma, essa divisão de espaço vai ter que ter como base.
por menor que seja, né? Aqui eu estou num espaço relativamente pequeno, mas por menor que ele seja, eu tenho frente, trás, direita e esquerda. Então os meus 4 quadrantes estão aqui e eu vou usar esses 4 quadrantes o tempo inteiro de trabalho. A menos que eu chegue no meu Taksim e tenha que centralizar. Isso é importante, porque o Taksim, ele não é um trabalho amplo. Então eu tenho não é um trabalho amplo, quer dizer, deixa eu explicar melhor esse conceito. Ele não é um deslocamento cênico, ele é um trabalho concentrado no espaço. No Bashraf eu vou desenhar a melodia com o meu braço e com a ocupação tridimensional no espaço. Então eu tenho que ter essa harmonia de torso, olhar e quadris. No Bashraf eu estou concentrada no espaço. Eu posso subir e descer, mas teoricamente todas as pessoas já se concentraram nesse ponto central e estamos em harmonia, músicos e bailarinas. Quadril acompanhando derbaque, torso acompanhando melodia e os olhos, a cabeça, quando está na música mais orquestrada, como é o caso dessa versão, é uma escolha mais da bailarina de acordo com o espaço cênico, né, que ela tem e como ela vai ter que acolher essa plateia. Mas a voz humana é sempre o primeiro instrumento de qualquer orquestra. Então, se for o caso, né, de algum cantor ao vivo cantando pra gente, a gente vai um pouco seguir a linha melódica dele. E isso vai se expressar com os olhos. Existem cenas onde cantor, dançarina ou cantora, dançarina estão integrados na mesma cena e aí existe uma comunicação também entre eles. E existem cenas onde o cantor e os músicos estão distantes e a bailarina está fazendo o trabalho dela ali sozinho. Ainda assim, é importante que ela compreenda as nuances da voz, porque isso também vai precisar ser traduzido com o corpo dela. A gente pegou uma forma um pouquinho mais editada, né, e mais comum no nosso dia a dia, porque vai ficar mais fácil para a gente entender essa questão do torso, tá? Mas eu gostaria de alertar que, no caso de um cantor ou de uma cantora em cena, a gente está atento ao que ele está cantando e a forma como ele está cantando. Geralmente ele vai cantar a linha melódica, mas muitos cantores têm por hábito simular o som, fazer uma onomatopeia do instrumento ou cantar é o que a gente faz aqui no lá, 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 sabe? Então eles fazem às vezes um tic, 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 que é o pandeiro, ou começam a cantar Lilia, Lilia, vai cantando. Eu falei que eu não canto, hein? E aí eles vão cantando aquilo. E quando eles cantam assim, que é uma coisa que eles introduzem na música, a gente tem que atentar porque é como se fosse um mini taksim. Então a gente precisa expressar de acordo com o que ele estiver cantando, tá? Era só um adendo que eu precisava fazer, porque isso também faz parte da etiqueta da dança mais antiga, mais tradicional. Agora vamos pensar nessa divisão corporal e vamos pensar que trabalho eu posso fazer com ela. Do umbigo para baixo, eu tô ali, pelve, né? E o desenho de pés, como é que eu trabalho isso no chão? O torso, ele vem depois, está associado à linha melódica. Assim como eu tenho a harmonia entre o ritmo e a melodia, eu tenho que ter a harmonia entre a parte inferior e a superior do meu corpo. A cabeça e os olhos, eles vão representar a expressividade da bailarina. Sorriso, olhar, né, e movimentação de cabeça na cena. Que também vai estar muito ligado ao que o cantor estiver cantando, tá? Mas no caso de não ter um cantor,
a gente vai pensar nisso daqui, que é o que eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês. A gente vai pensar nessa região aqui como um prolongamento do tronco e uma harmonia melódica. Mas também eu vou pensar nisso daqui como uma forma de acolher o público e de ocupar o espaço cênico sem que fiquem buracos na cena, tá? Porque isso é uma forma também de você agregar o público para a sua arte. E aí, a gente conhece movimentação de tronco, lateral, frente, trás, as próprias ondulações, né, que a gente faz na dança, mas não é bem isso que eu estou querendo colocar para vocês. Eu estou querendo colocar a harmonização inteira, que é aquela que a gente usa no Bashraf mesmo. Eu vou fazer de frente para vocês e não vou fazer mais no deslocamento lateral, porque aqui de frente vocês vão ter uma ideia de para onde eu estou me movimentando, tá? Então, o meu quadril está marcando. Eu posso ficar lá no shime quanto eu quiser. Isso é uma técnica boa de exercício para a gente fazer. Por exemplo, eu quero estudar tronco e braço. Eu deixo meu quadril lá no shime e vou estudando o que eu faço de movimentação de tronco e braço, porque isso facilita a vida, né? Aí a gente estuda e depois vai trocando e inserindo novos movimentos de quadril. Então aqui agora a gente vai começar a rever esse conceito de tridimensionalidade, porque eu tenho o espaço tridimensional, frente, trás, lado, cima e embaixo, tá? Mas eu tenho também a partir do meu eixo central. Então imagina que está passando um fiozinho aqui em cima de mim, né? E eu, bonequinho articulado, eu posso fazer igual um marionete aqui, e aí eu vou ter essa torção aqui que o marionete não tem. Nós não somos marionetes. Então, ó, eu não estou fazendo isso aqui que o marionete está fazendo. Eu faço um quadril, um braço, uma cabeça. E é isso que eu quero detalhar agora com vocês. Tá? O quadril, o braço e a cabeça, porque a bailarina ela é uma só, né? Então, tudo tem que ter aquela harmonia, como o desenho da mandala tem uma harmonia, como a orquestra tem uma harmonia, como as decorações de salas têm harmonia, seu figurino tem uma harmonia, então a dança tem que ter uma harmonia. E essa harmonia vai se expressar pela forma como você se movimenta, né? Primeira parte do nosso estudo, lá atrás, quando a gente começou a dançar, a gente precisava aprender a desenhar o movimento no espaço. Agora, a gente já tem isso memorizado no corpo. Então, a gente precisa ocupar o espaço com os desenhos. Aí muda o conceito. A mandala funciona como uma bússola para isso, mas não é só isso. Porque a mandala, ela está lá no chão. Então, ela é externa. Ela é uma bússola que vai me dizer se eu venho para cá, se eu venho para cá, se eu vou fazer aqui um triângulo com a ponta para cá, ou se eu vou fazer um triângulo, né, com a ponta para cá, um triângulo aberto, não um triângulo fechado, tá? Isso é o que a mandala vai dizer para mim. Agora, eu preciso pensar no tempo de frase musical e a forma que eu vou desenhar, como eu vou desenhar, né, o tronco e o braço no espaço. Então, muito da movimentação do tronco, ela nasce aqui do abdômen superior. A gente faz aqui só um aquecimentozinho, né, para poder lembrar disso. E eu vou colocar agora uma música, que é a mesma música que a gente usou para estudar, para ficar mais fácil a nossa vida, né? Então, primeira parte, eu estava fora de cena, eu ainda não estou em cena, né? Mas eu tenho aqui um movimento que eu poderia estar começando a exercitar com vocês aqui de tronco.
Ó, essa finalização é porque a música caiu. Lembra que eu falei vamos facilitar a vida? E não tem melodia, vai começar. Foi. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? A extensão da nota. O meu braço vai dar exatamente a extensão da nota. Continuei aqui. Agora eu vou começar a pensar que eu tenho público atrás de mim. Ok? Essa foi uma forma que a gente consegue começar a estudar. Vocês estão fixas, né, num ponto. Quando eu penso que tem alguém atrás de mim, embora o meu umbigo esteja para cá, eu tenho esse tipo de movimentação. Então, eu vou fazer como se vocês estivessem lá atrás. Eu venho e torço. Então eu estou olhando. Aqui eu estou olhando para vocês. Mas aqui eu estou olhando para quem está aqui em cena. E eu passo por vocês. E eu vou passando o meu olhar. Então o que acontece? Aquelas nossas finalizações laterais, elas passam a ser finalizações tridimensionais, porque eu finalizo aqui também e desço. Tudo isso, lógico, é hábito, é estudo, né? Mas tudo isso faz parte desse universo de ocupar um espaço tridimensional. E de pensar, imaginar como se eu tivesse público em todas as direções. É lógico que a gente tem que fazer um trabalho corporal intenso, tem que fortalecer o corpo, né, flexibilizar também, mas eu vou imaginar também que de dentro de mim surgem os vetores de movimento. E eu estou desenhando a música no espaço, mas eu não estou desenhando só com o braço. Eu estou desenhando com o meu tronco, com toda a minha parte superior. Finaliza 1, posso finalizar 2 e posso finalizar 3. Depende. Depende da música que vai te dar isso, tá? Depende do que você estiver trabalhando na hora, depende de como a música está sendo executada. A cabeça e o olhar e o sorriso, eles fazem muito parte da dança. A expressão do olhar faz muito parte da dança. Tanto que no meio da pandemia dá pra gente dançar tranquilamente de máscara, né? Porque os olhos expressam e sorriem o tempo inteiro. E também essa coisa do corpo, levando a intenção do gesto coreográfico para um lado ou para outro. O ato de dançar, ele é considerado uma generosidade da bailarina para o público. Ela oferece a arte dela para o público.
E esse oferecimento, ele vai tendo graus de requinte, né? Que a gente vai fazendo durante a nossa apresentação. Então, eu escolho, mas é uma escolha um pouco mais inconsciente, porque eu não vou ficar planejando isso na planilha do Excel, tá? É uma escolha da hora, do momento. Eu escolho que parte do meu corpo e de que forma o público vai visualizar. Então, se eu faço esse movimento aqui, você vê de um jeito. Se eu faço esse movimento aqui, você vê de um outro jeito. Se eu faço ele aqui, é outra coisa. Eu fiz praticamente a mesma coisa. Mas você enxerga 3 bailarinas dançando. Porque tem essa coisa da tridimensionalidade, que é uma proposta de estudo que eu estou aqui trazendo para vocês, da gente ocupar o espaço e as linhas dentro do tempo musical. É importante que a gente aprenda a contagem dentro da música, porque eu preciso entender o tempo que o quadril vai fazer e o tempo que o tronco vai fazer. Então, muitas vezes eu estou contando aqui, ó, 1, e 2, e 3, e 4. No braço eu estou contando 1, e 2, e 3, e 4. Isso a gente também tem que ouvir e fazer dentro da música. Aí eu vou pedir para colocar a música de novo, para que a gente entenda e eu possa fazer com a contagem. Se der para deixar um pouquinho mais alto para eu escutar. Aí, aquela primeira parte, vamos aquecer só, jogar lá para trás e girar tridimensional. Só isso daqui não é dança não, é aquecimento, tá? Só soltando. Aí preparou. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... Ok. As mãos vão fazer uma brincadeira no espaço, né? Os braços também fazem uma brincadeira no espaço. Eu procurei deixar agora de uma forma mais clara os braços para vocês e a contagem dentro do tempo e a harmonização com o quadril, para que a gente tenha essa ideia de ocupação do espaço e de forma de trabalhar e dividir o tempo musical. O que eu fazia? Eu tenho uma movimentação de uma linha muito desenhada dentro da frase musical. E aí eu mudo a direção de movimento dentro do Bacharach, mas dentro da frase musical. Então eu tenho a frase 1, a frase 2, a frase 3 e a frase 4 que vai se repetir 4 vezes mais. Depois vem o refrão. E é isso que a gente vai brincar no Bacharach. Então eu posso fazer uma peça maior, né? Que aqui a gente está com a versão editada. Mas uma peça maior eu posso fazer só num quadrante 2, 3, até as 4 partes. Porque depois eu tenho como me deslocar e fazer num outro quadrante as outras 4 partes. E por aí vai.
Muitas vezes eu passei pelo centro para fazer as trocas, né, de um local para outro, mas não necessariamente eu preciso fazer isso, tá? Lógico que o centro do palco ele é uma referência, mas eu posso usar algumas outras técnicas, como por exemplo aquelas de entrada, ou mesmo as de giro. Então eu estou aqui, eu dancei aqui nesse quadrante, né? E agora eu quero fazer um avanço para aquele quadrante, mas eu não quero passar pelo centro. Então eu posso vir num giro e entrar no quadrante, né? Manter o contato que eu quero e começar a trabalhar aqui. Já ficou para trás aquele quadrante. E eu não precisei passar pelo centro. Ou eu posso só fazer um deslocamento mínimo aqui e voltar para o meu quadrante original. Isso é uma escolha minha. Eu vou fazer essa escolha conforme eu fizer a leitura musical, o meu entendimento, mas principalmente o meu sentimento dentro da música. Porque tem determinados trechos que me inspiram algum movimento, outros trechos que me inspiram outro movimento. E é com isso que a gente vai trabalhar. Esse exercício é um exercício de sensibilidade. Lembra que eu falei que eles, os orientais, dentro lá da sociedade deles, eles faziam essa forma mais rebuscada de arte porque eles buscavam a perfeição, e a perfeição para eles era uma forma de se aproximar de Deus, porque o homem não tem, o ser humano, né, não tem a ideia de Deus. Ele tem alguns conceitos, né, do que é Deus. O sufismo ele busca proporcionar para o ser humano a experiência de Deus, né? E parte dos exercícios era o desenvolvimento artístico, a dança, o canto, a música, a poesia. E a dança, ela pode ir se aprofundando e acaba sendo um mergulho na própria alma. E é aí que a alma se expressa. Quanto mais você mergulhar nela, mais expressividade a sua alma vai ter. E essa expressividade de alma, ela vai acontecendo à medida em que você explora todos os recursos, principalmente esse conceito de tempo e espaço que a gente está abordando aqui. A maior parte do público oriental, eles buscam apreciar a alma da dançarina. E essa alma, ela vai se expressar através do olhar, através da sensibilidade para os movimentos e através da técnica. Sendo que a técnica, ela vem depois. A sensibilidade vem primeiro. E isso está muito embasado nesses conceitos antigos da era dos califados, das danças palacianas, onde os saraus eles tinham como por objetivo sublimar a alma, né? Então ele tinha que ser o mais perfeito possível. Músicos que dedicavam a vida a isso, dançarinos que dedicavam a vida a isso também. E existiam algumas encenações, mas eram mais teatrais, tá? Então tudo isso está muito embutido dentro desse conceito. E a gente, às vezes, repete algumas coisas e às vezes não sabe exatamente o porquê. E a explicação de tudo tá nessa trajetória que a dança teve, né? E a gente não tá pegando as partes mais primitivas da dança. A gente já tá falando do mundo árabe para cá, né? A gente está falando já das danças palacianas, da questão das sociedades organizadas a partir da estrutura do islamismo mais primitivo,
Aí ele veio evoluindo e hoje no mundo ele tem uma outra forma de ser que é diferente daquela original lá atrás. Mas de qualquer forma, a dança tem essa raiz e a movimentação corporal ela vai precisar disso. A dança do ventre, ela tem uma questão que é de trabalhar essa energia interna e jogar para o mundo. E isso é algo que inconscientemente para a mulher trabalha muita coisa, mas eu não vou entrar nessa questão agora. O que eu quero que vocês percebam é que a mulher que já é mais recolhida, ela vem para fora. E aí esse fora, ele precisa ser explorado como um espaço a ser explorado. O que a gente conhece hoje, que ficou na história, que não foi muito mexido, foi o trabalho masculino da dança, que é trazer do exterior para o interior, que a gente vê os sufis fazendo, aqueles giros. Eles estão totalmente internalizados. É o oposto do trabalho feminino. Os homens já são para fora, já são para o mundo, eram eles que exploravam os territórios, então olhar para dentro era uma forma de equilibrar as duas energias, masculina e feminina. Enquanto a mulher, que já é para dentro e já vive, às vezes dentro de uma criação mais para dentro ainda, ela tem nesse momento da dança um para fora, para o mundo. É onde eu posso me mover no espaço a partir da minha personalidade. E essa busca de personalidade, ela vem junto com essa questão do estudo, que dá a base para o improviso. O improviso ele não é aleatório, ele é técnico e ele é dentro desse estudo tridimensional. É um convite que eu queria fazer para vocês e a minha proposta com essa aula era exatamente essa, trazer para vocês algumas formas de trabalho corporal que podem vir a despertar, né, a mente para um estado diferente. Todo mundo que já pratica a dança do ventre há muito tempo já sabe que essa dança mexe com partes muito especiais do nosso ser. Eu não estou falando só de corpo, eu estou falando de alma também. E esse encontro que a dança proporciona, né, com a nossa alma, ele é um encontro que, embora também seja coletivo, porque coletivamente é uma celebração, ele é um encontro muito pessoal, ele é individual. É você expressando a sua arte, desenhando o seu movimento no espaço e se aproximando do divino, se aproximando do belo, se aproximando do artístico e olhando para a sua individualidade como ser e fazendo com que aquilo brilhe no mundo. Então eu quero aqui me despedir de vocês, agradecendo pela presença, por estarem comigo aqui até o final e desejando que vocês sejam muito prósperas na arte de vocês, que vocês possam ter esse encontro de alma cada vez mais aflorado. Eu espero ter contribuído um pouco para isso hoje e deixar uma mensagem aqui para vocês que a técnica e a arte, elas são profundamente libertadoras. E é essa liberdade de ser que eu desejo para vocês e para a dança de vocês. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada, Débora, a Mônica. Obrigada a todos os meus colegas que participaram desse congresso. Eu quero assistir todo mundo e espero encontrá-los de uma próxima vez. Muito obrigada.